Ele está aqui, por W. E. Kitson. Enquanto eu estava sentado no meu escritório nesta tarde quente de maio, a minha mente tem se voltado ao início deste derramamento da chuva tardia. Depois de ter recebido o Espírito Santo nos primeiros dias, houve uma fome tal por mais de Deus que muitas vezes nós orávamos para que o Senhor concedesse os seus dons sobre a igreja. Ao longo dos anos, muitas vezes me perguntava se em minha vida seria permitido ver outra manifestação do poder de Deus. Eu lia as biografias de um vasto número dos grandes homens que foram abençoados por Deus desde sua visitação terrena, e sempre isso criava um desejo em meu coração de estar vivendo quando o Senhor levantaria outro homem notável que fosse capaz de trazer uma elevação espiritual para a massa da humanidade. O desejo do meu coração foi de que eu pudesse ser encontrado consagrado a tal ponto que, quando esse homem pisasse em cena, eu iria reconhecê-lo. Ao longo dos anos, tenho testemunhado muitos milagres realizados pela fé em Deus. Já participei de muitos dos grandes avivamentos, bem como tendo estado diretamente conectado com eles, seja em minhas próprias reuniões ou associado a alguns de nossos irmãos. Tenho testemunhado muitos milagres em meu próprio ministério, mas ainda o meu coração clamava a Deus para uma maior manifestação de seu poder. Na primavera de 1946, o meu bom amigo e irmão Richard Reed, pastor de rádio e pastor do Tabernáculo da Hora Bíblica e editor da Ecos da Hora Bíblica, me telefonou e escreveu sobre ter estado em meio a uma reunião incomum. Ele afirmou que um homem muito humilde pelo nome de William Branham estava no seu tabernáculo orando pelos enfermos e que os milagres aconteciam dia após dia. Esta notícia me deixou maravilhado e eu quis ver isso tão rapidamente que eu escrevi para o irmão Branham e perguntei se ele viria a Houston. Ele aceitou o convite e assim, em setembro passado, ele ficou 15 dias conosco no Tabernáculo Evangélico de Houston. Ele estava aqui apenas alguns dias até que eu estivesse completamente convencido de que o Senhor tinha respondido às minhas orações e me permitiu viver para ver o seu poder demonstrado ao povo. O irmão Branham declarou da forma mais humilde que no mês de maio de 1945, enquanto estava em um quarto sozinho, ele ouviu um barulho que provou ser o movimento de um ser sobrenatural. Ele afirmou que este mensageiro celestial lhe disse que ele tinha sido enviado por Deus para conceder-lhe o dom da cura divina e que se ele pudesse levar as pessoas a acreditar e for sincero em suas orações, nenhuma doença permaneceria diante dele. Antes de você ouvir mais, sugiro que você leia os capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios. Isso talvez irá ajudá-lo a entender e crer no que eu vou dizer. O irmão Branham continuou com a sua reunião em nossa casa, com resultados maravilhosos. Muitas vezes se ouvia as pessoas dizerem: nós ansiávamos por ver o poder de Deus se manifestar desta forma. Nunca tivemos a oportunidade de vê-lo antes. Verificamos ser o irmão Branham um dos homens mais dóceis que eu já conheci. Repetidas vezes ouvimos a expressão: parece que estamos na presença do próprio Senhor quando estamos na presença do irmão Branham. Logo, concluí que ele era o homem de Deus que durante tanto tempo havíamos procurado e orado. Nós lhe oferecemos as páginas do Arauto da Verdade
para contar sobre as suas reuniões. Ele aceitou a oferta e assim, com a nossa edição de outubro, começamos a publicar os relatórios de suas grandes campanhas e publicar os testemunhos daqueles que foram curados. A notícia percorreu o mundo. Desde setembro passado, temos intimamente nos associado a ele. Eu estive com ele em várias de suas campanhas. Eu estive com ele em todas as horas do dia e da noite. Então, eu creio que estou em posição de falar como alguém que sabe. E eu espero, amigos, que enquanto você ouvir isto, você crê em mim. Eu sei que pode soar estranho para você, a menos que você tenha sido um dos muitos milhares de pessoas que participaram de suas reuniões. Se você simplesmente pudesse se dispor a estar em uma campanha e ver como as pessoas se aglomeram de todas as partes do país, os cegos, os surdos, os mudos e os aleijados vêm pedindo e tentando conseguir uma oportunidade, muitas vezes até mesmo para tocar em sua roupa. Seu coração se comove por eles com grande compaixão. Ele se levanta e ora até que, aparentemente, sua própria vida se apaga. Dia após dia e noite após noite, ele tentou seguir em frente. Após os cultos, ele vai para casa cansado e esgotado, orando e clamando por Deus para auxiliar os mais necessitados. Tamanha compaixão. Amigos, com os meus próprios olhos, eu vi os cânceres saírem das pessoas enquanto recebiam a oração. Eu vi os olhos estrábicos se endireitarem. Sim, o diabo se levanta contra este homem de Deus, mas eu vi os espíritos malignos forçados a dar passagem enquanto o irmão Branham gritava em alta voz: "Eu te conjuro por Jesus Cristo, deixe a pessoa." Na sequência de tal repreensão, eu vi os olhos cegos se abrirem, os surdos ouvirem e os mudos falarem. Tenho visto pessoas com problemas de nervos acalmadas. Muitas vezes, aqueles que têm sido céticos e até mesmo falando contra isso, mas quando eles vêm para os cultos e com seus próprios olhos veem o que acontece, eles passam a acreditar. Eles o amam e lhe pedem para vir até suas casas e orar por seus entes queridos. Em nossa recente viagem à costa do Pacífico, o irmão Branham estava gravemente cansado. Tantos milhares estavam frequentando os cultos e pedindo oração que muitas vezes era necessário segurá-lo para ajudá-lo a ficar de pé enquanto ele orava. Ocasionalmente, na fila de oração, alguém parecia escapar sem ser especialmente notado, e rápido como um raio, o dom de Deus concedido a ele revelava que a pessoa não tinha sido liberta. Ele chamava-os de volta e então levantava a sua voz e repreendia o demônio. Amigos, muitos de vocês que estão ouvindo isto saberão que o que eu estou dizendo é a verdade. Muitos dos que receberam oração estavam dependendo da ciência médica para ajudá-los. Os médicos fizeram o melhor que podiam e eles foram honestos em admitir que não podiam ajudar, mas eles eram capazes de diagnosticar o caso. À medida que o indivíduo vinha até o irmão Branham e colocava a mão sobre a dele, ele lhes contava sobre os seus problemas. Vez após vez, era a mesma coisa que os médicos lhes haviam dito. Na última reunião em Houston, uma jovem senhora estava passando pela fila. Ele chamou, mas ela não o viu porque ela era surda. Ele descobriu que ela conseguia ler os lábios, então, depois de olhá-la nos olhos, ele disse: "Irmã, você tem um hábito vil?" Ela admitiu que era verdade. O irmão Branham perguntou se ela iria abandonar o hábito se o senhor a curasse. Ela acenou com a cabeça de que ela faria. Então, o irmão Branham gritou: "Tu, demônio da surdez,
Deixe esta mulher. Imediatamente, a jovem foi capaz de ouvir. Em nossa viagem para o oeste, muitos hispânicos assistiram aos cultos. A maioria deles eram católicos que haviam sido ensinados a crer. Quando viram o poder de Deus se manifestando, eles se reuniram em torno do irmão Branham. Múltiplas centenas deles vieram para a reunião apenas tentando tocar em suas vestes. Muitos dos que tocaram foram curados. Em um dos cultos em Phoenix, Arizona, inúmeros índios apaches vieram para a oração. Entre eles estava uma mulher de idade cega, outra com um caso de tuberculose e outra com um vício em drogas. Esta foi a primeira vez que o irmão Branham orou por índios, e eu o ouvi orar assim: Deus, se tu curares esta mulher cega, então eu irei para a reserva Apache pregar para o seu desprezado povo. Enquanto orava pela tuberculose, eu o ouvi gritar, morrendo. A mão dele imediatamente ficou branca, mostrando que o germe tuberculoso estava morto. Muitos que ouvem isto sabem como as reuniões são conduzidas e como que você é capaz de ver com seus próprios olhos o efeito das doenças germinativas na mão do irmão Branham. Enquanto o germe está vivo, sua mão fica muito vermelha, manchado, e depois, quando ele repreende o poder do demônio, a vida do germe está desaparecida, sua mão novamente fica branca. Pouco antes de deixar Oakland, ele recebeu uma carta do missionário para a tribo Apache. A carta dizia assim: Irmão Branham, eu ouvi você prometer a Deus que se ele curasse a mulher índia que estava cega, você voltaria para a reserva. Esta mulher agora tem sua visão. Aquela que estava tuberculosa agora está fazendo todo o seu trabalho, e a mulher que usava drogas não as usa mais. Oh, amigos, esse é apenas um dentre milhares de pessoas que estão testemunhando o poder da cura de Deus. O irmão Branham é um dos homens mais cooperativos que eu já conheci. Ele parece simpatizar e acreditar na ciência médica e em toda ajuda que eles são capazes de prestar à raça humana. Então, naturalmente, ele não é contra os médicos. No entanto, ele acredita que Deus providenciou uma maneira melhor e que é capaz de curar todos os tipos de doenças. Deixamos o irmão Branham em Oakland e minha esposa e eu voltamos para nossa casa em Houston. Como foi a sua promessa, ele voltou para a reserva Apache, onde os índios se reuniram em grande número enquanto pregava desde a entrada da frente da igreja. Os irmãos hispânicos também participaram dessa reunião. Dizem-me que os primeiros índios a receberem oração pareciam estar um pouco céticos, mas logo uma jovem que era surda veio. Quando o irmão Branham chamou-a sob o nome do Senhor Jesus, a menina agarrou sua orelha e começou a olhar ao redor. O intérprete do irmão Branham perguntou se ela podia ouvir, e ela falou de volta em seu próprio idioma que podia. Os índios conheciam a menina também. Eles sabiam que ela era surda, e então eles começaram a vir de todos os lugares. O próximo era um garotinho estrábico. Muitos de vocês sabem como a compaixão do irmão Branham se comove pelas crianças. Disseram que quando ele tomou o menino nos braços e olhou para o céu, pedindo a Deus para endireitar os olhos deste menino índio, apenas em um momento os olhos cruzados foram endireitados. Os índios começaram a regozijar-se. O próximo a passar foi uma índia que tinha observado como o Senhor estava operando. Ela estava gravemente debilitada, usando muletas para andar. Sua fé tinha se elevado a tal modo que no momento em que ela chegou ao irmão Branham, ela nem sequer pediu-lhe para orar. Ela apenas entregou-lhe as muletas e saiu andando para fora do prédio, regozijando. Amigos,
Esse dom pelo qual temos orado está aqui. E esperamos que mesmo enquanto você ouve isso, sua fé seja muito alta. Se possível, tente assistir a alguma das reuniões que estão listadas. E se não, basta colocar suas mãos e pedindo a Deus para curá-lo. Lembre-se que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Estamos recebendo continuamente palavras de vários ministros, onde as campanhas foram realizadas, contando os maravilhosos resultados das reuniões. O irmão Bennett de Quincy, Louisiana, nos escreve: Irmão Kitson, é impossível enumerar os muitos casos de cura que aconteceram durante as 4 noites de visita do irmão Branham conosco. Creio que a lista daqueles curados vai incluir todas as doenças e aflições conhecidas. Um fato notável é que havia pessoas que assistiram os cultos e foram curados de várias igrejas. Temos agora um espírito de avivamento que começou após a reunião e parece ser duradouro. Homens que raramente sequer passavam pela porta da igreja passaram a crer na realidade do poder de Deus e foram buscá-lo. Alguns receberam o batismo do Espírito Santo. Frios e indiferentes renovaram seus votos e, para muitos, a Bíblia é como um livro novo. Alguns vieram até nós de outras congregações por causa das bênçãos de Deus sobre eles durante a reunião do irmão Branham aqui. Várias tentativas foram feitas para pregar que a cura era do diabo, mas isso trouxe tal reação de algumas das congregações, membros dos quais foram curados, que a voz foi silenciada. Olhos se abriram para o fato de que eles são líderes cegos de cegos. Estamos recebendo chamadas para orar pelos enfermos. Deus está confirmando a sua palavra. Nós temos uma oração especial a cada noite de domingo. A fé do povo para crer em Deus foi aumentada. Uma semana atrás, eu visitei um hospital para responder a um pedido de oração feito por uma mulher de fé católica, que tinha sido desenganada para morrer dentro de 2 horas por causa de 3 cânceres internos. Deus honrou nossa fé e poupou a senhora. Ela agora quer ir para casa e ouvir mais sobre o nosso Senhor. Louvado seja Deus por sua bondade para conosco. Estamos todos ansiosos para que o irmão Branham volte para nossa região. Sua visita aqui foi tão eficaz nas cidades próximas que muitos vieram ao nosso encontro e foram curados. O irmão Willard escreve da Califórnia: Eu creio que o meu caso é um que o irmão Branham descreveu, em que o câncer teria de ser eliminado através dos fluxos de sangue. Eu ainda estou fraco, mas tenho aumentado mais 4,5 kg no meu peso, o que é muito encorajador para as autoridades médicas. Dizem que se não se pode aumentar de peso se ele tem um câncer. O irmão Edward Smith, de Los Angeles, cooperou conosco de todo o coração durante a reunião em sua região. Ele escreve que uma irmã relata que ela foi curada de uma lesão na coluna vertebral e outra que possui câncer declara que ela está melhorando e que uma onda de avivamento está acontecendo. Paul Gregory está em uma reunião por lá e tem estado desde o dia 17 de abril. 6 foram batizados no nome de Jesus ontem à noite e 2 relataram como tendo sido cheios do Espírito Santo. O irmão Outlaw escreve de Phoenix, Arizona, dizendo que eles tiveram mais um avivamento marcante com o irmão D.H. Ellis como evangelista. Vários foram cheios do Espírito Santo. A onda de avivamento ainda está ocorrendo. Ele afirma que os testemunhos de curas ainda estão chegando, provando que após a reunião do irmão Branham, bons relatórios continuam a vir. O irmão Richard Reed, pastor do tabernáculo da Hora Bíblica em Jonesboro, Arkansas, escreveu: O dia 6 de outubro marcou o encerramento de uma das maiores reuniões que já tivemos no tabernáculo da Hora Bíblica. Faltam-me palavras quando tento descrevê-la, mas tentaremos falar sobre alguns dos destaques.
foram mais de 200 de conversões e muitos cheios do Espírito Santo. As pessoas atendidas nestes cultos eram de 20 estados. Acreditamos que, numa estimativa conservadora, mais de 12.000 pessoas participaram da reunião. O Senhor tinha tão maravilhosamente abençoado o irmão Branham em sua primeira reunião, em maio, que muitos estavam ansiosos pelo seu retorno. Na primeira noite da reunião, uma senhora e seus 2 filhos, que tinham vindo desde a Califórnia para apenas um culto, receberam oração. Deus honrou sua fé e ela foi bem recompensada por sua confiança nele. Uma das curas notáveis que ocorreram durante a reunião foi a de um homem totalmente cego, de Kennett, Missouri. Ele recebeu a oração por volta das 13 horas e no caminho para casa, quando estava andando em um carro, o poder de Deus veio sobre ele, a bengala caiu de suas mãos e sua visão foi completamente restaurada. Ele chegou a Kennett e começou a subir numa rua e descer em outra para testemunhar o que Deus tinha feito por ele. Recebi uma chamada de longa distância pelo irmão Charles Davis de Kennett, que afirmou que morava perto desse homem, disse que o tinha conhecido há anos e que ele havia testemunhado na Igreja Assembleia de Deus naquela manhã e que estava indo para a Igreja Pentecostal naquela noite e dizer a todos o que tinha ocorrido. Oh, amigos, é glorioso saber que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós pedimos ao irmão Branham para orar especialmente pelos doentes e falar durante os nossos 2 programas de rádio no domingo. Centenas de cartas foram recebidas dos ouvintes e alguns vieram pessoalmente ao tabernáculo para testemunhar como Deus respondeu à oração por eles durante a transmissão. Apenas alguns minutos depois da nossa transmissão da manhã, no último domingo em que ele esteve conosco, uma chamada de longa distância foi recebida de Paragould e uma senhora afirmou que, durante a transmissão, ela fez o que lhe pediram para fazer durante uma oração e foi instantaneamente curada de um grande tumor. Outros confirmaram esta declaração. O espaço não me permite mencionar centenas de outras curas maravilhosas que aconteceram, como quando ele orou por bócio, surdo e mudo, câncer, tuberculose e várias outras pessoas.